a edição especial do Zoom Escola, onde iremos apresentar e explorar os trabalhos produzidos pelas escolas da rede, em livros, revistas e jornais. O Leonardo traz a primeira escola para a gente. A gente começa o giro pelas produções das escolas com a Leonor Savi Shaibi, que escolheu falar sobre a valorização da cultura africana. Confira agora os principais destaques da revista Afro Leonor. A revista Afro Leonor traz luz para um tema muito importante: a educação antirracista. Os alunos tiveram a vivência de ter contato com a cultura afro nas artes, na música e na literatura com obras de Machado de Assis, autor dos livros Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. A turma do 5º ano estudou sobre as biografias de personalidades negras, como Carolina Maria de Jesus, Dandara e Zumbi dos Palmares, e a sua luta de resistência contra a escravatura, e a ativista americana Angela Davis. Na disciplina de Educação Física, os alunos praticaram a capoeira, forma que os escravos encontravam de se defender. O 6º ano trabalhou com a máscara africana e a sua importância dentro da cultura afro, além de trabalharem com o Atlas, que mostra a rota do tráfico negreiro. A Maria Paula também está de olho nas produções e traz agora o seu primeiro destaque. O Jornal Vral é uma iniciativa dos alunos da EMF Professor Vicente Raul para divulgar as atividades da escola. O jornal é todo produzido pelos alunos, com o apoio dos professores e dos pais. A primeira edição do jornal destaca eventos, projetos e reflexões importantes. A segunda edição destaca comemorações, entrevistas, regras e inclusão. Na sala de aula, acabaram sendo tão interessantes que as professoras tiveram a ideia de registrar isso, deixar registrado, né? A gente já teve jornal aqui na escola anos atrás, ele ficou adormecido, então a gente resolveu resgatar essa ideia do jornal para deixar aí um registro, né, de tudo bacana que acontece aqui na escola. Na primeira edição do jornal, a escola participou do concurso Carlos Gomes, em 2023, e ganhou em primeiro lugar com o aluno Samuel. Os alunos do 5º ano apresentaram seus poemas no Sarau de 2024, e o professor Evandro fez um desenho enquanto estava assistindo. Outro destaque da primeira edição foi a Hora Black, um evento que falou sobre algumas personalidades negras e sobre a cultura afro-brasileira. Na segunda edição do jornal, a aluna Sofia Borges realizou entrevista com os alunos sobre a reforma do parquinho. A pequena repórter destaca que na próxima edição nos informará sobre o que será feito sobre as reclamações feitas pelos estudantes. Tivemos ainda a entrevista realizada pela Lívia Dias e Laura Pietra, com Vini Alceu, que é um poeta, artista independente e agitador cultural. Ele conta sobre a sua trajetória desde o início da sua profissão. Gostou das edições dos jornais? O Leonardo vai contar um pouco mais. Já na escola Elvira Muraro, a escolha foi por um jornal que documentasse os acontecimentos do ano na escola. Tiveram reuniões, atividades diferentes. Fica aí que eu conto todos os detalhes da terceira edição do jornal Elvira Muraro. A revista foi organizada pela CPA, Comissão Própria de Avaliação da Escola, para registrar os eventos ocorridos na unidade no ano de 2024. Entre as atividades estão o interclasse e gincanas desempenhadas ao final do ano. Outro tema abordado na revista foi os alunos pesquisadores que visitaram o PESCO, Programa de Pesquisa e Conhecimento, e tiveram contatos com outras escolas, além do estudo do meio feito no Bosque dos Jequitibás. Muito legal essa iniciativa de documentar os acontecimentos do ano da escola. E você, Maria, tá dando zoom em qual material por aí? O livreto Tire Seu Racismo do Meu Caminho, que eu quero passar com minha cor, traz narrativa dos estudantes da EJA, da escola Dr. João Alves dos Santos. Nós também tivemos em sala de aula algumas atividades que apontavam para uma definição conceitual do que seja racismo estrutural,
e outros temas. Até o professor de geografia participou, nosso querido Fernando, porque nessa discussão entra também a valorização ou a desvalorização da África como, né, um continente que foi, afinal de contas, o que forneceu, né, a população preta que hoje mora no Brasil, por meio da escravidão no século XVI até o século XIX. E a partir daí, essas discussões, elas vão em sala de aula, elas vão aflorando, né? Vão aflorando os relatos de racismo, as discussões entre os próprios alunos, com os professores, até o momento em que a gente achou interessante, né, eles também, que eles fizessem esses relatos ou por escrito ou por meio oral. Tá? Teve duas formas aí, ou pela oralidade, eles gravaram áudios no WhatsApp, ou alguns escreveram mesmo. Assim, os relatos, né, as narrativas que eles produziram, são também resultado desse processo de discussão com eles sobre o tema. E obviamente, aí, isso é resultado da capacidade deles, né, dos nossos alunos da EJA. Lembrando que, isso é importante, o perfil dos nossos alunos da EJA noturno, isso em Campinas, mas especificamente no João Alves, é muito forte, é um perfil de uma população de periferia, negra, majoritariamente, que vem de outras regiões do país, com muitas dificuldades sociais e econômicas, com históricos complicados e muito interrompidos de escolaridade, e é essa população que é objeto dessa reflexão e que produziu essas narrativas. Tem o relato de uma aluna, né? A gente não colocou nome nos livros para não comprometer, né? Enfim, para não expor os alunos. Mas tem o relato de uma aluna que é comovente, né? Ela era empregada doméstica ou diarista numa casa, ela ficou grávida e a dona de casa, a dona lá, tinha a patroa dela, a esposa lá do cara que empregava ela na casa, passou a tratá-la de maneira diferente, né? Com um certo desprezo, né? Um desprezo, inclusive, pela condição dela de grávida, duvidando que ela iria conseguir cuidar da criança. E um tópico do racismo muito forte nesse relato é o fato de que a patroa diz para ela, olha, ela é negra, mas se o pai fosse branco, ela poderia ajudar. Se o pai fosse branco, ela poderia auxiliar, e talvez até adotar a criança se ela não pudesse. Então, assim, isso é só um dos relatos, né? Um dos relatos, vários que você tem de racismo. O racismo ocorre muito, né, pelo que a gente percebe, no espaço privado, no espaço particular das casas onde essas mulheres trabalham. Eu estou falando muito das mulheres, porque o nosso público, inclusive, é muito de mulheres, né, na EJA à noite. Mulheres que, por várias razões, não puderam estudar na idade regular e que vão terminar seus estudos lá já com 30, 40, 50, 60 anos de idade. Então, esse caso, essa narrativa, foi de uma mulher que expôs com muita coragem, né, esse tipo de situação. Agora, há mulheres e homens que preferem não expor, ou que, na verdade, nem percebem, por vezes, que foram vítimas do racismo. Muitos nem percebem. E é interessante que, depois de toda a discussão, muitos alunos começaram a pensar e refletir, nossa, eu sofri racismo sem saber que era racismo, né? Sem saber que era uma ação racista. Enfim, é uma variedade de possibilidades aí, porque aí envolve, inclusive, a autoestima das pessoas, né? A autoestima dessas pessoas que têm uma vida muito difícil, são pessoas muito machucadas, né? Pelas condições sociais e culturais em que se encontram, mas que acabam, acho que, em alguns casos, conseguindo extravasar e entender, né, que elas são vítimas, né? Entender, afinal de contas, que elas são vítimas de uma situação histórica que foi criada no Brasil e está aí até hoje, que é o racismo
escancarado contra a população negra de uma forma geral, especialmente contra os pobres. Eu acho que isso transforma no sentido de que eles se sentem mais seguros para verificar que aquilo que eles sofrem não é algo isolado. Aquilo que eles sofrem em termos de racismo é algo que muitas outras pessoas sofrem e que eles não estão sozinhos. Há uma movimentação toda de lideranças do movimento negro, né, no sentido de combater o racismo. Eu acho que essa é a principal contribuição. A pesquisa que eles desenvolveram, que resultou nas narrativas e que resultou nas reflexões de uma forma geral, ela faz com que eles não se sintam sozinhos, que eles possam se sentir também partícipes, né, de um processo mais geral, que é o processo da luta contra o racismo. Isso cria neles, como eu disse, uma certa sensação de pertencimento, uma certa sensação de identidade, né, uma certa percepção de que eles são parte de um mundo bem maior do que aquele que ele vive no cotidiano, né? Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Continuando com a nossa edição especial do Zoom Escola, vamos ver os destaques da revista Fanzine, da Escola Carmelina de Castro Rinco, que abordou os temas antirracismo e antibullying. Como foi pensada a formatação da revista e qual foi a inspiração? A inspiração, né, para a configuração da revista, para essa identidade visual, né, da revista, me inspirei mesmo na escola, né, porque eu penso que a escola é um lugar em movimento, a escola é um lugar alegre, é um lugar em que as crianças estão sempre em movimento, né, e eu penso que também tem que ser uma coisa atrativa para quem vai ler, né, então não podia ser uma coisa apagada, tal. E eu pensei também que deveria ter uma identidade visual que combinasse com o espírito da escola, né? Então, eu pensei nessas cores vivas, né, para combinarem com a identidade da escola. E eu também tenho uma formação em design também, né, quando eu tenho curso técnico em design, técnico em multimídia, e daí eu usei essa minha formação também para ajudar na formatação da revista. Daí eu pensei lá em teoria das cores também, pensei que cada disciplina teria que ter a sua cor também, né? Tinha que ser colorido, mas também não poderia ser uma coisa bem caótica, assim, cada cor diferente, né? Poderia ter uma ordem específica, então cada disciplina tem sua cor, e lá nos anos iniciais também usei a mesma paleta de cores para os anos finais, mas aí também tem uma ordem específica, né? E as fontes também, uma identidade visual específica, não usei fontes que fossem muito sérias, né? Fontes que permitissem a leitura, mas também fontes que fossem atrativas para a leitura também. E todo esse trabalho levou quanto tempo na formatação? Levei em torno de umas 3 semanas, 4 semanas para terminar a revista, né? Por conta também que eu também dou as aulas, né? Eu sou professora de língua portuguesa, então eu administrei esse trabalho juntamente com as minhas aulas de língua portuguesa. Então, não abandonei minhas aulas para fazer esse trabalho. Eu continuei dando aulas, e no meu tempo que eu tinha como professora coordenadora de ciclo, eu também fiz esse trabalho de formatação da revista, né? Então, demorei mais ou menos aí 1 mês para terminar de configurar a revista, de formatar tudo, e os professores enviaram os textos para mim, né? Cada sessão da revista é o resultado do trabalho do professor com a sua turma. Então, os professores enviaram os textos para mim, e esse trabalho aí demorou em torno de umas 4 semanas para ser finalizado.
como foi o trabalho na disciplina de língua portuguesa. Sim, no currículo de língua portuguesa, nas diretrizes do município de Campinas, né, trabalhar anúncios publicitários já é previsto, né, já é um conteúdo previsto, né, para os alunos trabalharem, né, eles precisam circular em diferentes gêneros do discurso, e os textos publicitários são um desses gêneros pelos quais os alunos precisam circular, né, cartazes publicitários de maneira específica, né, e isso veio a calhar com essa minha outra formação também, que é técnica em multimídia, né, então eu já trabalhei também na área de marketing, já trabalhei como designer, social media, né, então essa minha formação ajuda também a dar para os alunos esse outro olhar também de como construir os cartazes, né? Então, foi muito interessante essa experiência que eu tive com eles, né? E também eu senti que eles se engajaram bem. Os alunos, quando eles têm esse contato com essas diferentes mídias, né? Por exemplo, fazer um cartaz, né? O aplicativo que eles usaram foi o Canva. Eles gostam bastante de trabalhar, né? Com essas diferentes mídias, né? E foi uma experiência bem legal, né, poder articular essas minhas duas formações dentro da sala de aula e propor para os alunos também uma experiência prática, né, de como é vivenciar o gênero do discurso, não só dentro da sala de aula, numa experiência assim, digamos, fictícia, né, porque eles colocaram na prática, era uma campanha publicitária dentro da escola para uma vivência e uma necessidade real dentro da escola, que é o combate ao bullying, é uma campanha publicitária de combate ao bullying, né? Coisas que acontecem dentro da escola, né? Então, eu procuro muito sempre tentar trazer essas vivências de escrita, de práticas de leitura e escrita para coisas que façam sentido para os alunos. Então, essa produção do cartaz publicitário pelos alunos, né? Eu acho que foi bastante interessante porque fez sentido para os alunos, né? Era coisas que acabam sendo vivenciadas por eles, e também porque eles puderam vivenciar, né, essa prática digital que também é muito significativa para eles. Ainda no Carmelina, nós conversamos com a professora Silmara, que contou detalhes sobre o trabalho com o 4º ano, que falava sobre expressões de caráter racista. Vamos conferir? O foco do nosso trabalho, né, é a questão do letramento, o antirracismo e o anti-bullying. Então, diante de vários trabalhos, né, várias atividades propostas para os alunos, uma das leituras diárias, que foi o livro As Tranças de Pintou, uma aluna se manifestou dizendo que durante uma brincadeira, uma colega tinha pedido para colocar a mão no cabelo dela, para ver se o cabelo dela era duro. Aquilo realmente, né, eu fiz mais ou menos expressei, tipo, nossa, vamos lá. Alguns alunos se manifestaram até primeiro do que eu, dizendo que aquilo não é verdade, de que o cabelo não era duro, né? E eu completei dizendo que era uma fala racista, que isso não é legal, que o cabelo do negro é apenas mais um tipo de cabelo, né? Assim como todas as pessoas, cada uma tem um tipo de cabelo, cada uma tem uma característica. E aquilo deixou um sinal de alerta para mim. Num segundo momento, eu falei, bom, vamos lá, eu acho que não é só essa expressão que eles devem conhecer. E perguntei, né, se mais alguém tinha ouvido alguma coisa que achava estranho. E eu vi que assim, o cabelo duro, a minha avó fala que meu cabelo é duro, né? Mas não é. E aí começou aquela discussão na sala que eu falei, poxa, tem algo aí pra gente tratar com mais carinho, né? E com mais atenção. Então esse foi o ponto de partida, tá? Foi o trabalho com foco no letramento antirracismo, e após uma leitura que já estava no livro que já tinha sido escolhido, né? Foi essa manifestação dessa aluna negra com essa fala que deu um alerta. E como foi o trabalho desempenhado pelos alunos?
Pegando esse gancho, né, do dia, eu falei, bom, vou trazer outra leitura, só que um pouco mais detalhada. Então, eu apresentei para eles várias expressões, fiz uma pesquisa e apresentei várias expressões de cunho racista, e eles já estavam divididos em grupos na sala, e eu falei, gente, olha lá, né, assim como ouvimos outro dia a colega dizendo sobre o cabelo ruim, vou mostrar para vocês outras expressões que também são racistas, e quero agora ouvir de vocês. Qual que vocês já ouviram? Qual que vocês têm curiosidade em saber por que é racista? E aí foi muito legal, foi muito bacana, porque eu também não tinha a ideia do quanto eles já tinham ouvido, porque na escola a gente não fala, né? Mesmo que entre eles fala, às vezes a gente não escuta, não ouve. Mas aí eu apresentei várias expressões, eu tinha umas 5 expressões, e começou os apontamentos. Ah, professora, minha vizinha já falou. Ah, professora, eu já ouvi, né, o meu pai, dentro de casa mesmo, né, ouvindo. E aí eu pedi para eles, falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, escolham vocês já estão em grupo, o grupo vai escolher qual expressão que vocês querem saber mais detalhes do surgimento, do porquê é considerada racista, como que a gente pode substituir essa expressão, como podemos eliminar, às vezes não tem substituição, às vezes é só eliminar. E diante disso, eles escolheram. Então eu achei que era mais interessante, né, a escolha a partir deles, não minha, porque afinal de contas eu queria saber até que ponto eles sabiam e até que ponto, o que estava, né, ao redor deles, o que eles já tinham escutado. E foi muito legal porque assim, eles se motivaram, sabe, foi algo que vamos procurar saber. Precisamos tomar cuidado, que a mudança vai partir deles, a mudança começa com as crianças. Tá? Os adultos dão uma continuidade, mas alguns já estão enraizados. Né? Então, assim, vamos tomar cuidado com as nossas crianças, para que eles não passem o que os nossos pais passaram, para que eles não sofram, né, os racismos, para que eles não sofram bullying, e para que eles não só sofram, como não façam, né, não repitam. Então, não sejam nem os sofredores nem os causadores. Então, acho que, assim, tomar cuidado. As crianças, pode ter uma criança de 4º ano, 8, 9 anos, mas às vezes eles parecem que não estão ouvindo, mas se não tomarmos esse cuidado, eles estão reproduzindo no mesmo dia. Esses temas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Muito bacana a iniciativa da escola em abordá-los. Maria, segue daí. O livro de poesias do 3º ano B da escola Orlando Carpino é uma coletânea criada pelos estudantes durante oficinas de produção de texto. Os poemas foram inspirados em textos lidos pelos alunos. Selecionei alguns dos poemas dos alunos para leitura. O primeiro poema é da Micaele. A vida é igual a um avião. Um dia a gente está lá em cima, outro dia está lá no chão. Dos docinhos as crianças gostam, mas as crianças gostam mais da família, porque o amor é grande. Poema da Sophie. Vento vem, vento vai. Como diz o ditado, o amor está no ar. Vou junto com minha professora andar. Poema da Maria Eduarda. Muita criatividade, não é mesmo? O Léo vai trazer mais uma produção. A produção da escola João Alves se assemelha a uma revista de circulação interna, onde os novos alunos são apresentados. As atividades da escola ganham visibilidade e ainda há espaço para uma coluna comunitária e de opinião. Vamos conferir? Usando aspectos do jornal impresso, a Gazeta do João é uma verdadeira coluna de acontecimentos, retratados pelos próprios alunos da unidade.
Entre os temas abordados está o interclasse sob uma perspectiva comunitária, dando voz aos estudantes. O jornal traz ainda o Dia da Ciência e a participação da escola nos Jogos Escolares Municipais, com o gênero informativo. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Muito legal a Gazeta do João. Acompanhe as curiosidades do universo dos quadrinhos, aqui na Educa TV, toda quinta às 9 da noite. A Maria traz agora mais destaques pra gente de uma outra produção. É com você. No livreto Gibi da Turma do Folclore, da escola Maria Beatriz Carvalho Moreira, as crianças exploram e se divertem com os personagens do folclore brasileiro. Iara, Curupira e Boitatá. Você já deve ter ouvido diversas histórias sobre eles. Esses personagens fazem parte do folclore brasileiro. As crianças tiveram a experiência que remete à cultura do nosso país, através de diversas atividades como contação de histórias e pinturas. Podemos ver o quanto as crianças se divertiram. Léo, é com você. Na Escola Kaique, a produção conta os 30 anos de história da unidade, juntamente das ações que aconteceram durante o ano. Os alunos encontraram registros do time de 2012 que disputou o GEM, Jogos Escolares Municipais. Vem comigo nessa viagem pelos 30 anos do Kaique. A nossa equipe conversou com os representantes do projeto de comunicação da Escola Kaique e com a aluna Lígia, que detalharam como foi esse processo. Vamos conferir a entrevista? Então, no projeto de comunicação, a ideia é a gente ter um sistema, né? Inclusive o nome do projeto é Sistema de Comunicação Kaique. Então, a ideia é a gente ter um sistema que engloba vários veículos de comunicação. Então, como é o nosso terceiro ano, no primeiro ano nós tivemos a revista e tivemos o jornal. O jornal, ele também foi um jornal impresso, né? Então, teve a divulgação digital dele, mas foi um jornal impresso. E no caso do jornal, a gente teve a participação direta dos alunos. O jornal, a ideia, né, do projeto do jornal era simular, naquilo que a gente tinha a condição de fazer, uma redação. Então, a gente procurou colocar os alunos, né, nas funções de uma redação. Então, tinha o editor, chefe, tinha as editorias, os repórteres, fotógrafos. Então, eles foram se aproximando, né, desse universo e do jornalismo através de uma redação, porque a gente tinha essa intenção de fazer no jornal impresso e deu certo. Logo depois que eu me formei de jornalismo, eu já encontrei assim, minha vocação na educação e fui estudar história. Então, quando eu pude, né, juntar as duas coisas, né, as duas formações, assim, foi bem importante para mim, porque eu vejo que a gente trazer esse universo, né, que é um universo que, assim, os alunos, eles têm contato, né, a gente tem contato com o jornalismo, nas redes sociais, na televisão, né, mas começar a entender como que é a produção dessas notícias, porque é um universo, assim, importante, né? Desde o primeiro ano até o 9º ano, a gente trabalha numa perspectiva de difusão também, do que é a cultura esportiva, a cultura de movimento, com outras possibilidades. Então, o futebol não fica de fora, mas ele não é a única possibilidade que a gente apresenta, desde as crianças que chegam na escola até quando elas saem no 9º ano. Então, essa diversidade é uma preocupação nossa também, de abordar e de colocar isso como uma possibilidade. Olha, não tem só futebol no mundo.
nem só no Brasil, nem muito menos só na Vila União. Então, o que acontece aqui? Quais são as possibilidades que a gente tem? Às vezes, a gente tem aluno que vem de fora, que traz de fora a referência de alguma coisa que ele faz fora da escola e acaba trazendo para dentro da escola e se colocando como uma possibilidade para ser abordado aqui. É uma experiência incrível. Quando eu fui pela primeira vez para o atletismo, na hora eu fiquei muito nervosa, mas conseguimos trazer medalhas para a escola. E a gente treina muito o ano inteiro para quando chega essa hora de competir, essas coisas. Quando eu também estava no 3º, 5º ano, queria chegar logo na cidade para mim poder competir com a minha escola. Que isso também é bom para as pessoas aprenderem a trabalhar em grupo, né? É muito bacana esse projeto de comunicação na escola, porque ele nos ajuda a valorização da identidade da escola, né? E a gente conseguir mostrar o que é feito aqui de verdade, o que acontece, como os projetos acontecem. Esse trabalho feito em torno do GEM também é muito bacana, os alunos se sentirem pertencentes, não só no sentido de participar do GEM, de conquistar as medalhas, mas também na construção desses materiais, né, que compõem a revista, o jornal. Então, essa participação dos alunos, dos professores como um todo, aqui nós temos professores engajados que fazem parte do projeto de comunicação, mas temos outros professores que participam ativamente também, contribuindo com materiais e com sugestões, e a comunidade também, essa aproximação que faz esse projeto de comunicação, trazer a comunidade para dentro da escola, para eles conhecerem mais o que acontece aqui dentro do CAIC, como que as coisas funcionam. Eu acho que isso tem muito a contribuir, já está contribuindo já. É muito bacana. O projeto, nesse sentido, ele é muito rico. Como a Thaís falou, que a gente tem contato com a imprensa, com televisão, jornal impresso, internet, né? A criançada, os adolescentes usam muito a internet. Então, é um contexto no qual todos estamos inseridos, né? As crianças também. Então, na medida em que eles aprendem como se produz esse conteúdo, conforme cada veículo, e como é produzido e como é consumido, isso muda a perspectiva deles em relação a esses objetos de conhecimento. A produção de texto, produção de arte, né? Então, tudo isso possibilita desenvolvimento intelectual e motor e moral, né? Ético também nas crianças, porque, como a Lígia falou, é um trabalho coletivo, né? Então, tudo isso é muito importante para as crianças. Sobre a questão da historicidade desse processo. A historicidade é o seguinte, a gente tem, por exemplo, na revista dos 30 anos, que a gente iniciou aqui a conversa com ela, por exemplo, o álbum de projeto de memórias do CAIC no GEM, em que registra lá em 2012 que nós participávamos já do GEM, nós estou falando do CAIC, como medalhista. Inclusive a professora Monique Siqueira, que fez parte desse projeto, como bem o Daniel falou, não só somos nós, os integrantes da equipe de comunicação, que fazemos parte do jornal e da revista. Na revista dos 30 anos, aproximadamente 29 professores escreveram diretamente e contribuíram com as suas pautas e com as suas atividades em sala de aula ou fora dela para a revista, registrando os acontecimentos que muitas vezes, inclusive, a gente, pelo corre-corre do dia a dia, a gente não vê o trabalho do outro. E aí só os alunos podem identificar o que fizeram na sala de aula, outros alunos de outras salas de aula viram o que aquele determinado professor desenvolveu, mas também o conjunto da comunidade escolar e fora dela e fora da comunidade da Vila União. Eu quero agradecer a esses professores pelo projeto incrível que vocês estão fazendo, para deixar guardado também o que vocês e nós alunos fizemos ao longo dos anos. No livro Os Penteados de Rapunzel, inventados pelo 3º ano B da escola Orlando Carpino,
traz a história de Rapunzel, elaborada e reimaginada pelos alunos. Transformando em uma narrativa criativa, cada capítulo apresenta uma versão única de Rapunzel, com cabelos temáticos, e em cada versão, Rapunzel usa a característica do seu cabelo para escapar da torre onde foi presa pela bruxa. A escrita do livro ela surge com um trabalho com a literatura, né? A gente acaba entrando em contato com os Penteados de Rapunzel, né? Que é um livro do José Roberto Toreiro e do Marcos Aurélio Pimenta, onde eles criam novas fugas para Rapunzel. São vários penteados que fazem com que ela fuja de formas diferentes. E aí, quando as crianças entram em contato com esses textos que eram novos até para mim, e a gente não conhecia essas possibilidades, eles se empolgam para escrever as versões deles, né? Na verdade, assim, toda terça-feira a gente tinha produção de texto, né? A gente fazia textos livres, textos autorais. E nessa oficina de textos, a gente começa a escrever as histórias, né? Os outros finais para os nossos penteados. E chega num determinado momento que a gente estava mais ou menos com uns 4, 5, e aí eles acham que tá ficando bacana e tava ficando legal o texto mesmo. E alguém sugere que podia ser transformado em livro, que a gente podia, de repente, fazer um livro. E aí a gente vai para um outro processo, que é descobrir que entre um texto e um livro tem uma distância grande, e aí a gente começa a pensar na ilustração, digitar esse texto no computador, e aí é um outro caminho, né? Pronto, a gente começou a pensar, então, como é que isso vira livro? Como é que a gente transforma? E a gente meio que se dividiu num trabalho coletivo. Então, eu fiquei com a parte final da formatação, da diagramação no computador, e eles ficaram com a mão de obra de fazer todas as ilustrações e de digitar o texto nos Chromebooks na sala. O que foi divertido, Enzo, em fazer o livro? O que você mais gostou? A primeira parte que eu gostei de fazer o texto, essas coisas. E para um livro que eu gosto bastante, que eu já li várias vezes, que me ajudou a ler. Legal! Que bom que você gostou. E você, Sofia? Qual foi a parte mais divertida? Eu gostei mais da parte da criatividade e do texto para escrever, que a gente fez todos nós juntos, que a gente pôde fazer isso juntos. Eu acho que tem uma coisa que é legal, assim, que no momento que a gente vive onde tudo é muito rápido, a gente tem, de repente, um texto instantâneo na inteligência artificial. Esse processo de ter que escrever um texto e esse texto ter que ter coerência, ser criativo, fazer sentido, a gente voltar nesse texto, mudar elementos, colocar um duende, tira o duende, aí a gente descobre que tem um fenômeno, né, do arco-íris, que era raro, e a gente coloca esse fenômeno no texto. Então, acho que essa ideia de processo, para eles, foi bem importante também, porque os livros são meio mágicos, eles aparecem, né? Eles estão na estante da biblioteca, eles estão na estante da loja, mas como que eles surgem, né? Como é que se faz um livro? Uma versão melhor que a outra da história de Rapunzel. Agora o Léo vai encerrar. E essa foi a edição especial do Zoom Escola. Sintonize a Educa TV no canal 12.2. E acesse as nossas redes sociais, @EducaTVCampinas. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Até a próxima! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.